Então, boa noite. Nós vamos fazer a correção da prova de terça-feira. Então, nós temos aqui a continuação da prova do Colégio Militar do Recife 2017-2018, do texto. Leremos o texto 7 e 8, beleza? Aqui são 4 questões, depois nós passaremos para outra prova. Vamos lá. Isso aqui foi adaptado e lançado num blog em 2010 sobre direitos e deveres das crianças e adolescentes. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Artigo 1º e 2º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que significa essa sigla. Pode falar, Ana Beatriz. Professora, eu queria saber, não o número da prova, porque só com o número da prova eu esqueci de anotar, mas o dia da prova. Foi ontem, dia 12. Ah, tá. Obrigada. Tá? Então, vamos lá. Esta cartilha pretende mostrar a você, educador, cidadão, criança, adolescente, o poder público, os gestores, que são os administradores, né? E sociedade, que é dever assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, independentemente de que da idade de cada um. E são os direitos. O que é justo conforme a lei? Primeiro, a vida e saúde. Ser assistido, criado e educado por uma família. A liberdade, respeito e dignidade. Socializar-se com outras crianças e adolescentes. A convivência familiar e comunitária. A educação, cultura, esporte e lazer. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Ser respeitado como cidadão de direitos e deveres. Beleza? Esses são os direitos conforme a lei. Só um minuto. Deveres. Cumprir regras e normas. Respeitar ordens do pai ou responsável legal, familiares, escola, idosos e autoridades. Participar da convivência familiar e comunitária. Estudar e frequentar a escola. Participar das atividades educacionais, culturais, esportivas e lazer. Respeitar todas as pessoas, independentes de raça, cor, sexo, religião ou classe social. Praticar os bons costumes, conhecer os valores da escola, da família e da sociedade. Preservar os espaços públicos e meio-ambientes. Ajudar nas tarefas de casa, arrumar seu quarto, secar a louça, entre outras tarefas domésticas, e isso se chama educação doméstica. Tudo bem, pessoal? Aqui nós lemos os direitos e os deveres. E aí nós vamos começar aqui na questão 17, que para vocês era a primeira questão. Tudo bem? Bora lá. Na maioria das vezes, quando se fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, as pessoas se lembram apenas dos direitos das crianças e adolescentes. Entretanto, todo direito gera o quê? Um dever. No texto 7, encontramos apenas alguns dos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes descritos neste Estatuto.
relacione os direitos e os deveres abaixo e marque a alternativa com a sequência correta. Então, do lado esquerdo temos os direitos e do direito os deveres relacionados de 1 a 5 as colunas, fazendo com que cada um, respectivamente, que vem aqui para o lado esquerdo, vai formar uma sequência que dará um resultado. Tudo bem? Só que essa questão, ela estava muito fácil. Por quê? Olha só. O que vocês marcaram na alternativa 1 aqui? Participar das atividades educacionais, culturais, esportivas e lazer? Em qual alternativa vocês relacionaram? A convivência familiar e comunitária, a educação, cultura, esporte e lazer, ser respeitado como cidadão de direitos e deveres, ser assistido, criado e educado por uma família, ou igualdade de condições para acesso e permanência na escola. E aí, pessoal? Qual alternativa vocês marcaram? Letra A. Espera aí. Ah, vocês já estão me dando a resposta? Eu perguntei esse daqui, ó, onde que vai cair esse daqui, ó? Aqui o nome já fala, né? Diretamente, cultura, esporte e lazer. Por isso que eu falei que estava muito fácil. E aí a gente vem aqui, cumprir regras e normas. Onde que está o 2? Como vocês já me falaram, ser respeitado, né? Porque aqui vocês já me deram a sequência completa. Ajudar nas tarefas de casa, arrumar seu quarto, tarará, secar louça, educação doméstica. Cabe aonde esse daqui? Para onde que vai? Ser assistido, criado e educado por uma família, certo? Aí a gente vem no 4, participar da convivência familiar e comunitária. Aqui o nome já está falando, praticamente a resposta todinha da questão, ó. Começou com 4. Aí a gente vai, elimina 3, elimina aqui, continuamos, se aqui era 1, eliminava e subsequente o 2, alternativa A. Beleza? Essa estava muito facinho, mais fácil que tirar doce da boca de criança, certo? Vamos lá. Segunda questão. O texto 7 é um extrato de uma cartilha elaborada com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. E sua capa está servindo de ilustração. E aí a gente vai voltar aqui e mostrar como é a capa. O que vocês visualizam aqui nessa capa? Que ele está falando sobre os direitos e os deveres, isso mesmo, Júlia. E o desenho? Que todas as crianças estão juntas. Estão de mãos dadas, não né? Não depende de como você é, da cor da sua pele, de se você tem deficiência. Isso mesmo, Enzo, muito bem. Então, a pergunta é: qual das alternativas abaixo descreve melhor a relação entre a capa da cartilha juntamente com o conteúdo que eu acabei de ler? Letra C. Letra C? Vamos lá. Respeitar todas as pessoas, independentes de raça, cor, sexo, religião ou classe social. Muito bem, vocês estão muito ligados, hein, pessoal? Não é respeitar as ordens do pai, o responsável, na verdade é, mas não é o que faz a capa junto com o conteúdo. Participar da convivência familiar e comunitária, conhecer os valores da escola e da sociedade. A capa não fala sobre, não nos mostra, né, sobre isso, e muito menos ajudar na tarefa de casa. Ela tem um conjunto de respeitar todas as pessoas, independentes de raça, cor e religião. Muito bem, todo mundo acertou essa daí? Sim. Pelo menos eu acertei. Bora lá. Texto 8. Onde está o sujeito? O aluno não veio mais assistir aula. Item 3. Professora, essa daí foi bem confusa, por causa que ou ele está falando do sujeito, no caso o aluno, né? Professora,
Que ele Oi. não É veio rapidinho. na aula, Qual o número da ou ele Pera, tá prova? pera um falando do pouquinho, sujeito pera da um pouquinho. frase. Pera, deixa o Enzo falar. Repete, Enzo. Professora, essa frase é um pouco... Essa pergunta aí, essa tirinha, é um pouco estranha, porque onde está o sujeito, ou tá falando do professor, ou tá falando do aluno que não veio para a aula, ou tá falando do aluno da frase. Exatamente. Era essa pergunta, ela tinha como o objetivo realmente de confundir a cabeça de vocês. Então, pode falar, Aninha. Professora, eu só quero saber o número mesmo para me pôr aqui do lado para me lembrar. Gente, o número da prova, vocês lembram? É a 14 ou a 15? Acho que era É de- 16. Deixa eu ver aqui, só um minuto. É 16, professora, eu tô com o meu caderno aqui. Então, pronto, isso mesmo, 16, tá? Obrigada. De nada. Então, olha lá, onde está o sujeito? O aluno não veio mais assistir a aula. Olha a cara do professor. Então, vamos lá. O texto 8 caracteriza-se por ser uma ilustração que, por meio da caricatura, satiriza. O que é satiriza? Alguém sabe me dizer? Boa noite, Luiz Felipe. Boa noite, professora. Tudo Professora, eu vou bem? pegar o carregador rapidão aqui. Peraí, já volto. Tá. E aí, o que é satiriza? Fazer uma sátira. Quem que sabe me dizer? Professora, eu sei de muita palavra, mas essa daí... Sabe por isso que você achou complicada, Enzo? Porque é o seguinte, ó. O texto caracteriza-se por ser uma ilustração que, por meio da caricatura, olha a cara do professor, é uma caricatura dele, satiriza, ele zomba, ele faz uma chacota, uma brincadeira, um acontecimento atual com um ou mais personagens envolvidos. Portanto, podemos dizer que o texto 8 é um poema. E aí, é um poema? Não. De Não, forma obviamente não. nenhuma, né? De maneira História em nenhuma. quadrinhos também não, porque tem que ter mais de 4 quadrinhos, eu acho. Exatamente, também não é uma história em quadrinhos. É uma narrativa Não é um texto. de forma nenhuma, por isso que não ficou complicado, Enzo, porque olha só. Não, essa daí eu não achei complicada. Eu só achei complicada uma Entendi, questão o lá que contexto estava um pouco complicada. Entendi. Que também falava sobre essa Sabe que a charge. resposta correta é qual aqui? A charge. É uma charge, né? Porque ela tem um desenho de teor. Obrigada, Lucas. Ela tem um desenho de teor humorístico, é uma charge. E ela não é uma fábula, por quê? O que contém uma fábula? Quem pode me dizer? A moral. Animais falam e tem a Isso moral que eu ia da falar. história. Exatamente, todo mundo aí, Lucas, Ana, Enzo participando, muito bem. A fábula, ela é uma narrativa imaginária, né? Que contém uma lição de moral e personagens de animais ou coisas. Então, a gente tem Fábula. aqui... Oh, Assim, perdão, uma fábula. fábula. Ai, mas Anota aí o que é satiriza, não esqueçam mais, a sátira é uma chacota, é uma zombaria, é uma brincadeira. Professora, eu pensei que quando as pessoas recebessem essa prova, no colégio militar mesmo, elas iam se complicar por causa da HQ e a charge. Exatamente, isso professora, mesmo. Oi. a fábula, geralmente, assim, como ela é bem criativa, assim, os animais falam, conversam entre si, falam com humanos, coisas assim, por exemplo, sobre aliens, essas coisas imaginárias. Isso mesmo, muito bem, Ana, muito bem. E ela sempre tem uma, como disse o Lucas, Moral. isso, uma moral. Então, vamos lá. Quarta questão, que para nós aqui é a 20ª. Levando-se em conta a definição expressa no item 19, no texto 8, onde está o sujeito? É uma pergunta. Essa pergunta... Essa questão que eu achei difícil, professora. Ah, entendi, era essa. É Vamos lá. complicosa. Essa pergunta Eu não sei como que diz. Olha só, é do professor para os alunos, pois a figura representa uma aula de português. E aí? É uma aula de Olha, português? não é por isso que está escrito ali. Exatamente, não Tem grande probabilidade de ser uma aula de português, mas também não é certeza.
Sabe como que a gente sabe? Porque pode ser aqui? uma aula de redação. Porque se a gente sabe que é uma sátira, que é uma charge, que ele fez uma caricatura aqui, a gente sabe que não é uma aula de português, certo? Letra Sim. B. Ele está criticando a evasão escolar. O que é a evasão escolar? Vocês sabem? As crianças não virem para a escola? E isso é uma desistência, é uma ação de É isso que eu marquei, professora. Exato, tá vendo, Enzo? Você pensou muito bem. É uma crítica à evasão escolar, porque ele diz assim: ué, onde que está o sujeito? Quem que é o sujeito? O aluno. O As aluno que não crianças, os apareceu alunos, na aula. adolescentes. Exatamente. Então, aqui a gente tem a alternativa B como a correta, mas vamos ver as demais. Ah, onde está o sujeito do professor, que é um personagem para o leitor? Não é essa daqui. Que possui como resposta o termo o aluno, podia confundir essa daqui. Que satiriza, que faz um humor aqui sarcástico. A figura do professor, não, ele está fazendo uma crítica a essa evasão escolar. Beleza? Tudo bem até agora? Sim, professora, até agora tá fácil. Só você tem que complicar um pouco. Até agora vocês acertaram todas, né? Eu garanto e tenho absoluta certeza disso. Professora, pelo incrível que pareça, eu errei a primeira. Ai, ai, ai. Sabe por que eu errei a primeira? Hum. Eu tinha confundido aquele negócio do 3 e do 2. Ah, meu Eu tinha Deus. colocado a D por causa que eu pensei que era 4, 1, se eu não me engano, 4, 1, 3 que eu marquei. E era 4, 1, 2. Tem que prestar Professora. atenção. Oi. Eu não fiz a prova, por isso eu não sei quanto eu tiraria. Mas acho que eu acertaria. Mas por que não fez a prova? Ai, ai, ai. Por que não fez a prova? Porque ontem eu tinha tarefa e tinha prova. Professora, essa prova é de terça? Isso, Pronto. Ricardo. Outra prova. Outra É a prova. 16ª, tá? Qual? É prova 16, né? Isso, foi dada ontem, beleza? Vamos dar continuidade aqui agora para a Entendeu, quinta. professora? Oi? Entendeu? Entendi, Aninha. Beleza, bora A lá. senhora está em que questão? Essa será a quinta, tá? Professora, volta. Deixa eu ver as respostas, porque eu não copiei. Eu tava preparando alguma coisa para mim comer. Alguém copiou aí, pessoal? Porque eu já abri a outra prova. Pode colocar no chat? Pode. Coloca, Enzo, faz favor. Tá, obrigada. Ficou A. Calma aí, professora. Tá falando de qual? Primeira, segunda, A terceira? primeira A, olha lá, a Júlia está pondo segunda, a 2 a C, Obrigada. a 3 a D, e a 4B. Bora lá, então, vamos continuar. 1A, 2C, 3D, 4B, tá bom, Ricardo? Anotou aí? Notei, professora, eu estava olhando o chat aqui. Tá bom, bora lá, vamos dar continuidade, tá? A importância da leitura. Além de aumentar o conhecimento, o hábito da leitura aprimora o vocabulário e ajuda na construção textual. A pergunta que não quer calar. Quem gosta de ler? Eu. Lucas, Professora, muitos livros, professora, Ana muitos livros. Beatriz, isso aí. Professora, eu Isadora. amo. Eu tenho todos os livros do Harry Potter. Eu tenho uma série de livros do Minecraft. E tenho Quero ver todos ter os lido. livros do Diário de Banana. Que legal, isso mesmo. Professora. Oi. Então, quando eu era menor, eu não me interessava. Mas desde o ano passado, eu comecei a me interessar mais por leitura. Daí minha mãe comprou um livro para mim, só que eu já terminei. Eu terminei ano passado. Aí eu pedi para ela comprar outro livro para mim, daí ela vai comprar outro livro para mim. Isso mesmo. Olha a importância da leitura. Além de aumentar o conhecimento, o que esse hábito Também.
precisa ter o hábito de ler, aprimora o vocabulário e ajuda na construção do texto. Quando vocês forem fazer a redação, que vai começar semana que vem, se não me falha a memória, vocês terão o quê? Uma bagagem grande de construção textual, tá? Vão ter esse grande conhecimento aí. E a melhor forma de obter conhecimento é o quê? Cercar-se de bons livros. Então, vamos ler. Lendo, dando. Um dos grandes desafios dos professores da educação básica é ensinar a leitura para os alunos, mas ensinar não só a decifrar códigos, mas também a ter o hábito de ler, seja por prazer, seja para estudar ou para se informar. A prática da leitura, o que acontece com a prática? Aprimora o vocabulário e dinamiza, né? Incentiva, aumenta o raciocínio e a interpretação. Infelizmente, olha aqui, ó, um advérbio de modo que traduz que, infelizmente, com o avanço das tecnologias do mundo moderno, cada vez menos as pessoas interessam-se, pela leitura. Um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano, a leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita. Olha só que importante. Quem lê bastante vai escrever muito bem, aprimorando aí a escrita. O contato com os livros ajuda ainda a formular e organizar uma linha de pensamento. Dessa forma, a apreciação de uma obra literária, só um pouquinho, Enzo, é uma aliada na hora de elaborar uma redação. Pode falar, Enzo. Pro, quando eu comecei a ler, que antes eu não gostava muito de livro, vou admitir. Eu não gostava de ler, minha mãe enchia meu saco para mim ler, daí eu não queria ler, daí tá. Ela me deu esse Diário de Banana. Tá, eu comecei a ler. Antes eu demorava tipo um século para fazer uma redação. Agora não demora nem 25 minutos. Olha isso. Para fazer aquela redação de 25 linhas. Muito bom o seu depoimento, Enzo. Parabéns aí, incentivando o pessoal. Tá vendo como é bom? Aprimora a escrita aí, ó, aqui, ó. É uma aliada na hora de elaborar uma redação. Pode falar, Aninha. Então, é esse livro que eu pedi para minha mãe comprar, Diário de Banana. Eu vou ver se eu consigo para você, porque o meu filho tinha a coleção toda, mas acho que eu dei para o meu sobrinho. Se ele tiver ainda, eu vou dar um jeitinho de levar para você ler, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. De nada, olha lá. A leitura também pode ser uma opção para as férias, pois é uma ótima técnica para memorização de conteúdos. Assim, o aluno continua em contato com a escola, mesmo não indo às aulas, está vendo? Nas férias, é uma ótima opção. O hábito da leitura pode também funcionar como um exercício de fixação, pois boa parte dos assuntos estudados na escola é ensinada apenas na teoria. Além disso, durante a leitura, é possível notar faces diferentes de um mesmo assunto, descobrindo um novo mundo cheio de coisas desconhecidas. Criar o hábito. É comum algumas pessoas dizerem que não têm paciência para ler o livro, foi o que o Enzo acabou de dizer. No entanto, é tudo uma questão de hábito. Quando o Enzo criou o hábito, o que aconteceu com ele? Transformou a leitura em prazer. Oi. Eu gostei tanto de ler que eu já terminei todos os capítulos, né? Todos os livros, que são 17, e tem mais ou menos umas 205 páginas. Eu já li mais ou menos cada livro 2, 3 vezes. Olha aí que beleza, muito bem. Um exemplo aí, pessoal. Vamos criar esse hábito, né? E depois, se eu conseguir os livros aí para mim, a gente pode fazer um revezamento, quem quiser também, tá? Ela lê, depois a gente busca, leva para o outro, tá bom? É só a gente pode criar esse círculo de leitura aí,
tá? Então, vale lembrar que, além dos livros didáticos, né, os livros que são os pedagógicos utilizados no processo de aprendizagem, previstos em diversas etapas dos estudos, é importante o quê? Buscar outras obras de interesse independentes do conteúdo. Pode falar, Enzo. Pro, eu vou abrir aqui minha câmera aqui, eu vou te mostrar aqui o livro encapado. Tá. Olha lá, ó. Isso aí, todo encapadinho. Muito bem. Por isso mesmo, cumprindo o cronograma escolar ou lendo as obras para o vestibular, por exemplo, os estudantes podem dedicar-se às leituras descompromissadas, fazendo das férias tempo propício para isso. Poesias, romances, epopeias, vale tudo quando a intenção é viajar pelas páginas de uma obra literária. Jornais, revistas e periódicos também são ótimos aliados de leitores assíduos. O hábito da leitura deve ser estimulado ainda na infância, para que o indivíduo aprenda desde pequeno que ler é algo importante e, acima de tudo, prazeroso. Uma leitura realizada com prazer desenvolve a imaginação, a escuta atenta e a linguagem das crianças. Olha, eu estimulo desde pequeno meu filho a ler, e ele gosta muito de ler, muito mesmo. Então, eu recomendo aí para vocês que esse texto realmente é muito importante, tá, pessoal? Então, agora a gente vai para a quinta questão, né? Questão 5. Isso, bora lá, então. Após a leitura do texto 1, é possível concluir que o texto foi escrito com a finalidade de apresentar a importância dos livros de literatura na infância, revelar que o hábito da leitura ajuda na construção do vocabulário, incentivar a leitura nas férias escolares, mostrar os benefícios da leitura em diversas situações, ou salientar, né, acentuar, frisar a importância dos pais e dos professores na criação do hábito de ler. Qual alternativa vocês marcaram? Letra D. D de dado. D de dado. Exatamente, mostrar os benefícios da leitura em diversas situações. É essa a finalidade desse texto. Todo mundo mandou bem aí, parece, hein? Questão 6, sexta questão. De acordo com as ideias expressas no texto 1 e analisando o fragmento, olha só a frase, infelizmente, com o avanço das tecnologias do mundo moderno, cada vez menos as pessoas interessam-se pela leitura. Percebe-se sobre a sentença em destaque que, olha só o que está em destaque, o avanço das tecnologias. Isso faz com que dificulta a prática da leitura dos alunos, serve como aliado para o desenvolvimento do hábito da leitura, esse avanço tecnológico. Não atrapalha a leitura, pois os alunos ainda leem, é benéfico para o desenvolvimento da leitura, pois os alunos leem no celular, é positivo para a prática da leitura, pois as tecnologias do mundo moderno servem para auxiliar nas atividades escolares. E aí? A de abelha. Isso Letra A, mesmo, letra A, dificulta a prática da leitura dos alunos. Pode falar, Ana. Então, eu estou fazendo, já que eu não fiz a prova, eu estou fazendo como se fosse a aula de manhã da senhora. Tá Daí eu tô bom, fazendo... muito bem. Já está respondendo aí. Muito bem, Ana. É o seguinte, vocês perceberam que, infelizmente, o avanço da tecnologia faz com que nós deixemos de lado os livros para ficar no celular. É jogo no computador, é um monte de coisa. Então, o que pode ser feito?
Tal hora eu vou ler, tal hora eu vou jogar, tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo. Ter uma sequência de compromissos, mas qual é o principal? A leitura, tá bom? Está mais do que provado aí nesses textos que nós lemos, certo? Então, vamos lá. Em relação ao uso da vírgula no texto 1, marque a alternativa em que ela foi empregada para isolar uma expressão explicativa. Então, aqui a gente vai ter frases entre vírgulas e vocês têm que encontrar qual alternativa em que ela foi empregada para dar uma explicação. Vamos lá. Letra A. Infelizmente, com o avanço das tecnologias do mundo moderno, vocês acham que essa frase está fazendo com que isole uma expressão explicativa? Não. Não, professora. Aqui, sabe por que não? Aqui a gente tem um advérbio de modo. Então, ele não é uma conjunção. Sendo um advérbio, ele não é uma frase explicativa. Vamos anular aqui. Letra B. Mesmo cumprindo o cronograma escolar ou lendo as obras para o vestibular, por exemplo, os estudantes podem dedicar-se a leituras descompromissadas. E aí? Temos uma frase explicativa aqui? Mesmo cumprindo o cronograma escolar ou lendo as obras para o vestibular, por exemplo, os estudantes podem dedicar-se às leituras descompromissadas. Professora, acho que eu fiquei na dúvida nessa aí, por exemplo. Tá, Ficou na dúvida? Olha só. ela tá explicando, tá assim, por exemplo, tal coisa. Professora, eu acho que ela é Quem boa. está falando? Foi a Ana que falou? Sim, Isso mesmo, garota. Ele está dando aqui, ó. Por exemplo, ele está fazendo uma explicação. Educação. Então, o que a gente tem aqui? A vírgula utilizada para separar elementos como as conjunções explicativas ou corretivas. Então, aqui a gente tem uma explicação. Exatamente isso mesmo, letra B. Vamos na letra C. Durante a leitura, é possível notar faces diferentes de um mesmo assunto. Não tá explicando nada. Letra D. É comum algumas pessoas dizerem que não têm paciência para ler um livro. No entanto, esse no entanto aqui, ó, é uma conjunção o quê? Opositiva. É tudo uma questão de hábito. Aqui uma adversativa e não uma explicativa. Não é a D também. Não é C. Jornais, revistas e periódicos também são ótimos aliados de leitores assíduos. Aqui é somente para enumerar, tá vendo? Ó, vírgula para dizer que jornais, revistas e periódicos também são ótimos aliados, não é uma explicação. Muito bem, Ana Beatriz. Ó, joia. obrigada, professora. Alguém mais acertou essa? Não, eu não acertei. Não. E ficaram na dúvida ou entenderam agora? Agora eu entendi. Pode falar, Júlia. Eu acertei. Muito bem, garota, muito bem. Isso aí. Tem que entender. Lembra das conjunções que a Pro sempre fala? Estudem as conjunções. Agora vamos para o texto 2, né? Nós temos aqui um peanuts. É assim que fala? Posso ler? Pode ler, meu anjo. Vai lá. Adoro ler quadrinhos. Os quadrinhos e as páginas de esportes. E as resenhas de livros. E as colunas de fofocas. Suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar, mas não. Mas não? Cachorro morde
Nossa, professora, essa letra tá feia. Instrutor, ó, cachorro morde instrutor. Quem que tá lendo isso? O Snoopy, tá vendo? Ó? Cada No um, pensamento. ele está no pensamento, né? Mas cada um se interessa por uma coisa, né? Nesse texto 2, né? Mas a gente percebe que o Charlie Brown diz assim, ó, suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais, não? Ó, ele está fazendo uma pergunta, né? Então, olha só, no item 4 que agora é o 7, né? Agora... 8. Ah, Não, 8, agora é a professora? questão 8, professora. Agora é a questão 8. É 8. No quinto balão do texto 2, qual que é o quinto? Lá do Charlie Brown. A palavra destacada em suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais, não? Poderia ser substituída no contexto sem alterar o sentido em todas as alternativas. Em qual delas que não altera o sentido? Acredito que todos lemos aquilo, duvido que todos lemos aquilo que parece nos interessar, penso que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais, imagino que todos temos aquilo que nos parece interessar mais, ou acho que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais. Letra B, professora. Acredito. B. Letra B. B de bola, duvido que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais. Então, aqui não altera o sentido em todas essas alternativas aqui, né? A única que não altera, letra B de bola. Agora vamos para a 9ª questão. Observando os textos 1 e 2, qual alternativa melhor representa a relação entre os dois textos? Letra A. O avanço das tecnologias do mundo moderno. Cada vez menos as pessoas... Eu não consegui escutar. A senhora Vou falou. ler de novo a questão. Observando os textos 1 e 2, qual que é o 1? Aquele que eu li, primeiro lugar, a importância da leitura. Qual que é o segundo? É o do Charlie Brown. Do Charlie Brown, os Peanuts, né? Que é a história em quadrinhos. Então, observando os dois textos, qual alternativa melhor representa a relação entre os dois textos? Bora lá. Ah, tá. Agora entendi. O avanço das tecnologias do mundo moderno, cada vez menos as pessoas interessam-se pela leitura. Ela tem essa relação dos dois textos? Sim ou não? Não. Não tem. Não tem. Não é a letra B. É comum algumas pessoas dizerem que não têm paciência para ler um livro. Está em comum os dois textos? Não. Não. Tá. Não. No Letra B C. eles estão só lendo. No Exato. segundo eles estão só lendo. Exato. C. A apreciação de uma obra literária é uma aliada na hora de elaborar uma redação? E aí, faz relação os dois textos? Não. Nenhuma. Letra D. A leitura também pode ser uma opção para as férias, pois é uma ótima técnica para memorização de conteúdos. E aí? Não, acho que não. Também não. Poesias, romances, epopeias, vale tudo quando a intenção é viajar pelas páginas de uma obra literária. Jornais, revistas e periódicos também são ótimos aliados de leitores assíduos. É a letra E que aqui faz essa referência com os dois. Tudo bem? Alguma dúvida? Pode falar. Não, professor, eu só falei que não tinha dúvida. Tá. Então, vamos lá. Texto 3. Meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que nos deixam mais sábios. Mas eu não noto nada diferente. Você já leu eles? Não, por quê? Olha isso, gente. Olha essa história em quadrinhos do Armandinho. Pelo amor de Deus, né? Entender o contexto do quadrinho? Sim. Seja sábio
o pai dele fica dando livro para ele de presente, vários, né? Deixa mais sábio, mas ele não nota diferente. Epa, mas você nem leu, como que você quer ficar sábio? Aí não, né, galera? Não dá, né? Vamos lá. Você não vai ler o livro. Se o seu pai deu o livro para você, você só olhando para a capa dele, a inteligência não vai entrar na sua cabeça, o vocabulário não vai. Você não vai pôr o livro para dormir aí do seu lado e vai entrar na sua cabeça, né? Você que não lê não para ver. Espera aí. Vamos lá. No primeiro quadrinho do texto 3, em Meu pai vive. Olha só, quem que vive me dando livros de presente? Quem que vive? O pai dele. O pai dele. Isso. O menino emprega o verbo destacado para exprimir um fato, né? O pai dele vive dando. Toda hora o pai dele está dando. Beleza, que fato? Que aconteceu e nunca voltou a se repetir, que raramente acontece. Não. Paga aí, Luiz, espera aí, paga aí. Que acontece com frequência, que acontece no imaginário, que acontece apenas no presente e que nunca aconteceu no passado. E aí, que fato... Que acontece com frequência. Que acontece com frequência. Acontece com frequência do pai dele sempre dar livro para ele. Isso, tão ligadaço, muito bem, que acontece com frequência, todo mundo mandou bem nessa daí. Aê, Luiz Essa também era Felipe. fácil. Muito fácil, né? Vamos lá, questão número, já perdi aqui agora. Número 10. 11. Número 11. Penúltima questão. Tchananã. Ao ler o texto 3, o humor presente Professora, a 9 e a 10 ficou? A 9 ficou E e a C. 10 ficou C. E e C? É, 9E e 10C. Posso continuar? Pode. Marca aí, penúltima questão. 11ª. Obrigada aí, gente. Que bonitinho. Ao ler o texto 3, o humor presente evidencia-se em qual fala? Olha o humor. Vamos voltar lá no quadrinho. Vocês darem mais uma olhadinha. Onde que está o humor aqui? Vamos No ver. último quadrinho. No último, mas qual parte? Olha lá. No menino, do menino no terceiro quadrinho, do menino no primeiro quadrinho, do menino no segundo quadrinho, da menina no terceiro quadrinho, ou do menino em todos os quadrinhos? No menino no terceiro quadrinho, não é? Exatamente, do menino no terceiro quadrinho. Olha lá o menino. Não, por quê? Não é só para ganhar, é para ler também. Do menino no terceiro quadrinho. Muito bem. E a última questão, observando o contexto do texto 3, a fala do menino no segundo quadrinho, que diz o seguinte: ele diz que nos deixam mais sábios. Concorda com os argumentos presentes no texto 1, que é lá sobre a importância da leitura, exceto menos o exposto na alternativa. Entenderam a pergunta? Não. Olha só. Observando o contexto todinho do texto 3. Qual que é o texto 3? O do quadrinho do Armandinho. Isso. Aí, a fala do Armandinho no segundo quadrinho, que diz assim: ele diz que nos deixam mais sábios. Quem que deixa mais sábios? Os O livro. Os livros, isso aí. Mais Então, sábio. exatamente. E vai concordar essa fala aqui sobre os livros com os argumentos presentes no texto 1. Qual que é o texto 1? Sobre a importância da leitura. Então, tá, esse argumento vai concordar com que o livro deixa mais sábio. Menos qual alternativa que não concorda com esses argumentos nos dois textos? Letra A. É uma questão de hábito de transformar a leitura em prazer. B.
seja por prazer, seja para estudar ou para se informar, a prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação. E aí, isso aí deixa mais sábio, sim ou não? Sim. Se é verdadeiro, nós não temos alternativa B, tá? A gente tem que achar o que não é. Letra C, a leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita? Se deixa mais sábio. E se juntar ao argumento do texto 1, verdadeiro, não é a C. Letra D, o contato com os livros ajuda ainda a formular e organizar uma linha de pensamento? Se deixa mais sábios. Concorda com o texto 1? Sim ou não? Sim. Sim. Então, não é a D, porque a gente tem que achar a incorreta. E a melhor forma de obter conhecimento é cercar-se de bons livros? Verdadeiro ou falso? Tá certo. Tá certo. Qual a alternativa, então? Letra A. É tudo uma questão de hábito, de transformar a leitura em prazer. É isso que não condiz com os dois, porque o Armandinho, ué, mas eu tenho que ler? Beleza? Espera aí. Tudo bem? Tudo bem? Alguma dúvida? Professora, ela já acabou. Já acabou, ó, 1 hora, quase 1 hora.